O canal Geilson Santos apresenta. Nesses dois versículos, Judas explica a razão pela qual ele escreveu. No verso 3, ele diz que ele estava começando a escrever uma carta e que ele ia falar a respeito da salvação comum, ou seja, a salvação da qual todos eles participavam, que é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando ele diz no verso 3 ainda que ele se sentiu obrigado a mudar de assunto. Tem coisas que são importantes, mas tem outras que são urgentes. Falar sobre a salvação era importante, mas advertir contra os falsos mestres era urgente. Por isso que ele diz: eu não vou escrever sobre salvação, porque tem uma coisa urgente que precisa ser tratada agora, que é a questão dos falsos mestres que estão entrando na igreja e ameaçando a vida de vocês. Nos 3 primeiros séculos da igreja, existiu uma seita chamada gnosticismo, cercadas de heresias. E hoje, as heresias mudaram de forma. Ficaram modernas. Nós vamos fazer uma loucura. Você vai dar o que você tem. Você vai dar o que você tem. Você vai dar o que você tem. E vai ficar sem nada. E vai ficar sem nada. E vai ficar sem nada. E eu vou falar: ó Deus, está aqui. Agora o Senhor multiplica e abençoa esse povo. Está muito ausente na Igreja Universal o conceito bíblico de que os crentes devem ser fiéis no dízimo e contribuir para a causa do Evangelho, o sustento dos pobres e necessitados, sem visar recompensa. Mas o que você tem na Igreja Universal é o conceito de troca. Macedo enfatiza que as ofertas e dízimos são a chave que abre os tesouros da graça e do poder. Ele escreveu o seguinte: quando nós pagamos o dízimo a Deus, ele fica na obrigação de cumprir a sua palavra. Eu queria dizer o seguinte: ou a pessoa dá e é abençoada, sobe, progride, prospera, porque essa é a lei da vida, dá e ser-vos-á dado, ou ela desce. Em 1995, comentando o crescimento da igreja, ele afirmou: por que a Universal cresce? É porque está trazendo benefício para as pessoas. As pessoas estão recebendo, está havendo uma troca com o Criador. Esse conceito de troca. Deus quer abençoar você materialmente, espiritualmente, mas isso vai ser feito na base de troca. Quanto maior a sua oferta, quanto maior o sacrifício que você faz, mais Deus vai devolver em termos de bênçãos materiais e espirituais. Qual foi o servo de Deus no passado pobre? Você conhece alguém? Quando somos fiéis nos dízimos, além de nos vermos livres desses sofrimentos, passamos a gozar de toda a plenitude da terra, tendo Deus ao nosso lado, nos abençoando em todas as coisas. Então, aqui é claro o pensamento da Igreja Universal, que é o que caracteriza a chamada teologia da prosperidade. E esse tipo de compreensão de dízimos e ofertas e de troca com Deus está presente em todas aquelas igrejas que saíram da Universal. Queridos, o fundador da Igreja Universal é o carioca Edir Macedo. Em algum momento na sua adolescência, Macedo se torna evangélico e vai frequentar uma igreja chamada Igreja Nova Vida, do bispo Macalister, e é consagrado pastor na Casa da Bênção. 2 anos depois, aos 23, ele sai da Casa da Bênção. Ele já era pastor, sai da Casa da Bênção, juntamente com 2 outros pastores. Um chamado Carlos Rodrigues e outro chamado R.R. Soares. Agora o missionário está mandando dar o dízimo por débito automático. Eu estou pedindo às pessoas que têm conta no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, que façam a opção de, ao invés de ir ao banco e depositar, para descontar direto da conta. 3 anos depois, ele briga com R.R. Soares. E R.R. Soares sai da Igreja Universal e funda a Igreja Internacional da Graça. Em 1998, portanto, 20 anos depois disso aqui, o Edir Macedo se desentendeu com um obreiro que vinha crescendo muito dentro da Igreja Universal e expulsou o obreiro. O nome dele era Valdomiro Santiago.
Eu estou chamando 100 mil pessoas com 300 reais. Você acredita na palavra de Deus que foi pregada? Não faça conta. Você vai ser fiel, você vai tirar 30% e falar, Senhor, representando a Santíssima Trindade. E em 2006, Valdomiro Santiago teve uma briga com um bispo que saiu e fundou a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Estou falando de Agenor Duque. E aqueles que contribuírem, aqueles que lutarem, aqueles que se esforçarem para contribuir, para nos ajudar, vão ser ricos. Vão ser ricos. Vão ser ricos. Elas, na verdade, giram em torno disso. Encorajar os fiéis a contribuir, dar e dar. Quando o dízimo é pouco, fala-se no trízimo, fala no dízimo dos dízimos. Eles têm muitas maneiras de arrecadar, de fazer com que as pessoas entreguem o que tem e o que não tem para a igreja, sempre prometendo as bênçãos de Deus em troca, bênção material e bênção espiritual. E porque as pessoas não conseguem fazer uma diferença, elas pensam que toda igreja evangélica é assim. Pensa que toda igreja evangélica é assim. O sistema de contribuição dos crentes pelo dízimo e pela oferta sempre houve, mas sempre o apelo é gratidão a Deus. Deus abençoou a sua vida. Deus já lhe deu muito mais do que você merece. Há pessoas que precisam de ajuda da igreja. Há o trabalho missionário que precisa ser mantido. Há instituições da igreja que precisam ser sustentadas. Então, em retribuição, em gratidão a Deus, você contribui.